Boa noite. Bem-vindos nessa quarta-feira de cinzas, né? Espero que todos tenham passado muito bem esses dias. É sempre muito bom estar aqui, nessa casa, que nos acolhe, que nos desampara, a qual, assim como eu, acho que todos nós somos muito gratos pelo lugar que a espiritualidade sempre nos traz, né? Queria começar os recados dizendo que hoje temos salgadinho, então quem quiser já fique à vontade, a Dona Beth já avisou. Hoje temos a nossa irmã Paula com a sua família, a iniciando a questão 619 do Livro dos Espíritos. Como você já viu adiantado, a gente vai começar a estudar as leis, né? A primeira de hoje, se não me engano, são as leis naturais ou divinas. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, Paula. Então, antes da gente começar, vamos fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare neste momento, que possamos, por meio de Sua palavra, possamos ser inspirados, orientados, que a nossa irmã possa fazer um trabalho que nos ajude a entender tudo que viemos buscar hoje. Possamos, assim, com a ajuda da espiritualidade dessa casa, possamos receber todo o amparo necessário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. A nossa gratidão por nos receberem também e nos permitirem atuar em nome de Jesus. Amado Senhor, seja possível realizarmos mais uma vez o trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Meu mentor Erasmo se manifeste, esteja comigo, me inspirando os pensamentos, dando norte aos nossos estudos nesta noite. E que os bons espíritos estejam também com os meus irmãos, me inspirando, para que possamos aproveitar oportunamente estas questões que nos serão trazidas. Que isso tudo sirva para nos conduzir com verdade, justiça, amor e caridade. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos harmonizar? apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Lá, 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 mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre.
é só para dar os parabéns para minhas irmãzinhas pelo Dia da Mulher, na verdade o mês de março, onde nós estamos sempre falando das mulheres e da nossa necessidade de sermos mais respeitadas e também de aplicarmos a lei de igualdade sempre. E já que a gente vai falar de igualdade, então combinou um pouquinho. Vamos entrar com este tema então nas próximas reuniões e hoje eu venho lá no conhecimento da lei natural. Entrando aqui na questão 619, como falou o nosso irmão. E aí, Kardec, junto com o apanhado de informações que ele recebeu da espiritualidade, informa para nós que Deus proporcionou aos homens o conhecimento das leis divinas, das leis de Deus. Mas poucos homens compreendem essas leis. Compreendem melhor estas leis os homens de bem e aqueles que se esforçam para estudá-las. Então, quando Kardec ele distingue estes dois grupos, nós podemos imaginar que ele fala dos homens de bem, que vão compreender melhor essas leis, porque vão se mover através do coração. E aqueles que se põem a estudá-las vão se mover através do raciocínio. Então, tanto num grupo daqueles que vão se mover através da sua emoção e também do seu coração, e também do outro grupo que vai através do raciocínio lógico e das suas pesquisas, os dois grupos vão conhecer sim as leis de Deus. E aí ele ainda diz, um dia todos conhecerão estas leis, todos, porque é preciso que o progresso se realize. A gente sempre fala aqui de mudança do mundo, né, na escala evolutiva, onde esse mundo vai passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E aí, quando este mundo está nesta categoria de mundo regenerador, lá nós já temos estas pessoas que têm todo o conhecimento destas leis divinas e que já conhecem, conseguem reconhecer o poder soberano de Deus. Então, nos mundos regeneradores, todos os seres humanos têm a compreensão das leis divinas. E aí eu falo, segundo o meu mentor, olha a importância de nós conhecermos, compreendermos e praticarmos as leis divinas. Porque se os homens se esforçassem para compreendê-las e praticá-las, nós já estaríamos estruturando um mundo muito melhor. Vamos lembrar aqui quais são as 10 leis? E aí, se eu me perder, alguém me ajuda, porque vocês também sabem. Então, aqui as 10 leis divinas que vão ser estudadas então nas próximas reuniões. A primeira parte estava tudo decorado, gente. Eu não falei no microfone. E agora? Agora flui, né? A vida que segue, né? A vida que segue, gente. Poxa vida. Olha que bonita que eu fiquei assim aqui. Ah, né? Obrigada. Ó, tá bom assim? Tá ótimo. Ai, tá bom. Não sei se eu vou conseguir ficar parada, eu tiro ele da vida. Tira daí, né? Pode? Pode. Então aí eu estava falando das 10 leis, né? Então vamos lá. As 10 leis, então nós vamos falar da lei de adoração, lei de trabalho, que eu esqueci no rápido, né, que eu vou falar agora, lei de reprodução, lei de conservação, destruição, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade. Natural. Não. Sociedade, justiça, amor e caridade. Então entraram 10 leis aqui para nós e são estas leis divinas que serão estudadas nas futuras reuniões. E eu acredito que são importantíssimas. Lá na evangelização a gente está trabalhando com essas leis de Deus, porque as crianças, os jovens, todo mundo tem que reconhecer estas leis. Quando o homem se baseia nestas leis, isso a gente vai utilizar, ler em outros livros da doutrina e dos homens de gênio que fazem parte da doutrina espírita, quando os homens conseguem se nortear através destas leis, ele tem total condição
de fazer apenas o bem para si e para os outros. Ele passa a ser realmente mais justo, mais amoroso, se basear apenas na verdade, como eu disse, na prece, exatamente quando ele tem consciência de quais são essas leis e de que ele deve segui-las para si e para os outros, aí dá tudo sempre muito certo. As leis são muito importantes para nós. Vamos seguir então aqui. E aí Kardec fala para nós que a cada nova existência, o homem vai desenvolver a sua inteligência pouco a pouco. Então, de uma existência para outra, ele assimila coisas novas, ele compreende mais e ele vai ter aí uma oportunidade de compreender melhor a diferença entre o bem e o mal. E é desta maneira que ele vai, então, assimilando adequadamente essas leis divinas. Então, veja a importância do número de existências que nós temos, da multiplicidade de existências que nós temos. Porque em cada uma delas nós vamos assimilar coisas novas. Isso nos permite fazer uma distinção entre o bem e o mal. E aí Kardec ainda fala assim, imagina, se houvesse apenas uma existência, o que seria dos milhões que morrem todos os dias no embrutecimento e na ignorância? Então realmente não faz sentido Deus criar para destruir, é o que o próprio Kardec fala. Não faz sentido, boa noite, ele criar toda uma estrutura psíquica, uma estrutura onde nós podemos avançar cada vez mais e, ao invés disso, interromper tudo numa única existência. Então Kardec justifica também desta maneira. E aí ele continua aqui, questão do 620, dizendo que a alma compreende a lei divina segundo o grau de adiantamento que atingiu. E ele também vai conservar a lembrança instintiva destas leis, mesmo enquanto ele está encarnado. Então, todos nós aqui que estamos encarnados, esse trechinho ele fala bem aqui para os encarnados, ele fala assim, o encarnado ele vai compreender essas leis, mas por que uns compreendem mais, boa noite, do que outros? Por causa do grau de adiantamento que nós alcançamos. De qualquer forma, todos nós temos uma certa compreensão e nós, de vida em vida, quando estamos encarnados, nós guardamos estas lembranças instintivas destes conhecimentos. Aí eu vou então levar aqui, trazer uma informação. Quer dizer que a criancinha, ela já tem uma lembrança instintiva das leis. Quer dizer que a criancinha, ela tem compreensão do que é certo e do que é errado, não é? Pequenininha, você falou assim, mas nem deu tempo de educar, é bem pequenininha e ela já sabe o que é certo e errado? Ela sabe, não sabe? Ela não sabe que não é para bater ou judiar do irmãozinho? Ela sabe, não sabe? Ela sabe que não é para maltratar os animais, ela sabe que não é para arrancar as flores dos jardins, porque muitas vezes vocês vão falar, Paula, mas ela faz até por maldade. Só que ela está arrancando a flor e ela tá procurando a mãe assim, ela não tá? Tá fazendo uma arte aqui, tá olhando ali, porque ela sabe que alguém vai repreender. E por que ela tá sabendo que alguém vai repreender? Porque ela tá sabendo que é errado. Então isso tá na consciência. Já desde pequenininho vem com isso, então são essas lembranças instintivas que vai trazer de outras existências. Se ficar qualquer coisa mal entendida, me para, tá bom, gente? Que aí a gente conversa, tá? E aí, então, e aí ele fala assim, mas os maus instintos faz com que esqueçamos destas leis. E realmente, se a gente for pensar assim, mas o orgulho, o egoísmo, a ambição, a inveja, eu tô sabendo que eu não posso estar lá o bonitão e a esposa dele. Aí eu tô aqui de olho no bonitão, né? Mas eu tô sabendo que ele tem a esposa, gente. Só que, e eu sei que eu não posso mexer, né? Naquilo ali, não é? Porque tem esposinha ali, não posso mexer. Mas
eu, no fundo do meu coração, eu deixo essa lei de lado, que eu estou sabendo que eu não posso mexer ali, que é vespeiro. Mas eu deixo aqui de lado, entra o quê? Entra a ambição, né? Nessa, né? Uma invejinha da coleguinha também entra, né? Uma ambiçãozinha, entra tudo. Então eu deixo de lado as leis, sobressai então estes maus instintos e eu vou mexer ali com o bonitão. Então é mais ou menos isso. Na hora de roubar, também ambição. Na hora que eu vou ferir alguém, então sempre quando eu faço um ato mau, eu cometo alguma coisa que é errada, que pode me prejudicar ou prejudicar a outra pessoa, eu ainda estou ciente destas leis, mas eu deixo aflorar os meus maus instintos. É por isso que as pessoas se deixam equivocar, acabam caindo em deslizes morais e físicos, exatamente porque estão de posse dessas leis, mas deixam essas leis de lado, sobressaem os maus instintos. E aí ele segue aqui, onde está escrita a lei de Deus? Essa é fácil, quem quer responder? Ai, que lindeza! Na nossa consciência. Então a gente não estava falando que a criancinha sabe? Claro que ela sabe, porque todos nós já fomos criados por Deus e nós já temos lá uma fagulha, uma centelha divina. Então na nossa consciência, Deus já coloca as leis divinas. E se nós conseguíssemos nos basear em todos os nossos passos, dessemos nos baseando nestas leis, nós seríamos muito mais felizes, os nossos relacionamentos seriam mais harmoniosos e ao nosso redor, possivelmente as pessoas também seriam mais alegres, mais felizes, porque todos iriam se basear em leis que são perfeitamente criadas para que os seres humanos apenas progredissem. E aí mas essa perguntinha aqui foi muito legal, gente. Porque aí ele fala, as leis divinas estão em nossa consciência. Mas a Kardec fala assim, tá bom. Só que peraí, se a lei divina está dentro da consciência do homem, por que então é necessário revelar a lei ao homem? Ué, ele já sabe? Por que precisa revelar? Kardec foi ligeiro. Tem alguma coisa errada. O homem já está com essas leis, tudo aqui plantadinha na consciência, e por que é que então tão necessário revelar estas leis? Aí eles explicam, porque o homem esquece essas leis, esquece daquele jeito que a gente falou, né? Esquece essas leis, melhor dizendo, achei muito apropriada a palavra, despreza essas leis, e é necessário, Deus deseja que seja relembrado. Então aí sim, juntando o alho com o bugalho, a gente consegue entender melhor, porque não é bem que eu esqueço, eu deixo de lado aqui para fazer o que eu quero. Muito obrigada, mentor. Mentor, fala aqui para mim, lembra aquela frase de Paulo? Que fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então é bem por aí. Eu sei que eu não posso mexer com bonitão. Me convém mexer com bonitão? Tem tantos outros, por que eu tenho que mexer justo com aquele? Então eu não devia chegar perto. Também mesma coisa aqui, o vício. Se eu sei que eu tenho uma tendência ao alcoolismo, isso eu falo sempre lá em casa, né? Eu tenho mesmo. É verdade, você acredita? Com certeza é de outras vidas, é familiar inclusive. Então, se eu sei que eu tenho uma tendência ao alcoolismo, o que eu vou fazer? Dizem que tudo começa do primeiro copo, né? Então, eu não vou chegar no primeiro copo, decretei que a partir de mim não existirão mais alcoólatras. Decretei, hein? Olha lá. Então, não chego no primeiro copo para que tudo não desande. Mas então, voltando ao caso, não é bem que eu não sei a lei. Eu deixo de ladinho aqui, desprezo, me entrego aos maus instintos e aí acabou para mim, porque pode ser toda uma derrocada moral. E aí Kardec explica, por isso que Deus deseja que o homem relembre estas leis. Então ele diz, fala assim, em todos os tempos da humanidade, sempre houve homens
com esta missão de revelar estas leis aos homens. É claro que nessa hora, a gente aqui deve estar se lembrando dos grandes reveladores. Então, o primeiro grande revelador para nós foi Moisés. Moisés traz para nós também leis importantíssimas e fundamentais, que são os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que foram o farol de toda a humanidade, que ainda são utilizados nos dias de hoje, e muitas religiões se baseiam estritamente nos 10 mandamentos, e nós aqui também vamos considerá-los. Então, os 10 mandamentos, vamos considerar. Peraí que eu vou chegar nessa parte, calma. Mas até aqui tá tudo bem, né, entre nós, né? Então tá bom. Então, tá, pode finalizar essa pergunta? Então, peraí. Então, agora eu já estou curiosa pensando, ai gente, calma, Vitor, vai dar tudo certo. Então, os 10 mandamentos que ainda servem como farol para toda a humanidade, para iluminar o caminho, para que essas pessoas não se percam. Mas aí, o segundo grande revelador foi para nós quem? O Mestre Jesus. E o Mestre Jesus aproveita os 10 mandamentos e diz: eu não vim para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Ele aproveita os 10 mandamentos e sintetiza em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, que era tão iluminado, ainda facilitou mais a nossa vida. Dos 2, ele ainda traz que é a lei do amor, e diz: se vocês se amarem como eu vos amei, todos conhecerão que são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Então, deixando bem claro que se nós nos amássemos e se amássemos o nosso semelhante, assim como nós amamos a Deus, boa noite, tudo daria certo para nós. Mas ainda assim, não foi suficiente. Claro que Kardec depois explicava, já estou finalizando, o senhor perguntar que eu estou curiosa. Olha, eu não sei, estou querendo saber agora. Então tá bom. Vou continuar aqui, gente. E aí então, depois deste segundo grande revelador, veio a terceira revelação, que é o Espiritismo. Não está personificado em um homem apenas, mas em todos, porque são as informações que os Espíritos enviam. Então é disso que ele também vai se tratar aqui neste trecho. Eu finalizei essa parte, vai lá. Eu vou te perguntar, você aprende esse pouco com Moisés. Eu falei aquele dia, fui doutinado numa outra religião. Para mim, tudo é Deus. Tudo é Deus. Não é Jesus. Mas eu fui doutinado. A gente até falou da lei de amor aquele dia. Sim. A primeira vez que eu ouvi falar em leis, eu ouvi falar dos 10 mandamentos. Sim. Onde eles estão? Eles são registrados historicamente. Então, a humanidade teve acesso aos 10 mandamentos por registros. Sim. Lá, foi na pedra que veio com Moisés, depois foi passando, depois foi para a Bíblia. Foi por aí, né? Assim que foi. Aí, eu falei para você aquele dia, eu tenho 50 anos que eu conheci a doutrina. Te confesso que eu comecei a ouvir falar das leis divinas, que você citou hoje também, que são 10, né? Aqui, no Kardecismo. Agora? Pobres seres humanos que não puderam ter acesso ao que Kardec ensinou. Porque eu nunca, na minha casa, na minha religião, em lugar nenhum, em escola, eu não ouvi falar das leis divinas senão os 10 mandamentos, que não são todos exatamente iguais. Tudo tem a ver, mas tudo se encaixa, mas então, pobres aqueles que não puderam ter o privilégio de ouvir Kardec. Concordo. É uma riqueza isso. É uma riqueza. Então, eu sou grato mais uma vez a Deus por ter tido essa oportunidade de conhecer essa mulher que não se somar e escolher a É lindo demais, o senhor vai se apaixonar, viu? Espero que o senhor venha para as próximas reuniões, onde os outros oradores irão explaná-las, porque realmente é encantador este conhecimento. Eu achei muito legal que o senhor tem, o senhor vai gostar ainda mais. Maravilhoso conhecimento. Não está em registro no Kardec. Então, onde que eu queria chegar? Essas leis divinas
chegam a nós através da espiritualidade. Exatamente. Nenhum professor de escola que fala, você precisa fazer não tem. Não. Pela espiritualidade única. Isso. E aí a gente vai conduzir aqui e vai falar exatamente isso. Qualquer coisa o senhor para a gente continuar nosso bate-papo. Eles não estão ouvindo o que nós estamos falando. Nós somos dois aqui, está super interessante. Aí qualquer coisa o senhor pausa, tá bom? Vai ser uma troca de ideias fantástica. Que isso? O senhor tem todo direito. Qualquer coisa o senhor já, ô Paula. Aí, tá? Como é que é o nome do senhor? Seu Rogério, meu amigo, seu Rogério. Aí qualquer coisa a gente bate papo. E aí a gente vai continuar, porque a gente está aqui, ó, na questão. Aí eu tô aqui embaixo, eu falei tudo, Agnes? Falei, né? Falei, são espíritos superiores. Aí falei de Moisés, Jesus e falei de todos os outros espíritos. E aí eu estava no carro estudando essa parte. E aí o mentor ainda falou assim: Paula, fala para eles, não são apenas estes reveladores, hein, gente? Não são. Obrigada, irmão. Você também estava pensando aí? Tava. Então, com certeza, eu não podia deixar de mencionar. Muito isso obrigada. estava me incomodando. Não no sentido de que... Qualquer coisa você me interrompe. Não, porque é uma... Porque eles estão pedindo para falar. Então, que eu falei, porque quando a gente olha para o Oriente, a gente vê Muito obrigada. outra coisa, né? Vamos lá, então, agora nós dois, tá? Você me ajuda, porque eu estava lá no carro. E aí o mentor falou assim: ô Paula, não são só estes. Lembrem-se que ele mencionou aqui, em todos os tempos da humanidade, houve estes espíritos superiores que vieram com esta missão de revelar. Então vamos dizer que todos estes grandes homens de gênio, que trouxeram importantes colocações para a humanidade e que de repente, não apenas no campo religioso, mas a gente não vai falar sobre a lei do trabalho, a gente não vai falar sobre a lei de liberdade. Aí você estava falando até da Princesa Isabel com a lei da escravatura. Então todos estes que vieram a acrescentar de alguma forma dentro destas leis, segundo o mentor, são considerados estes espíritos superiores que vieram para revelar e modificar uma série de conceitos para a época, facilitando o progresso de toda a humanidade. É isso? Então a gente tem muita gente para falar. Vieram e virão. E virão, estão vindo e virão. Então muitos e muitos nomes no campo da ciência, como é que ele está falando aqui para mim? Astrologia. Então todos eles que vieram acrescentar são estes espíritos superiores. Então não apenas estes, Moisés, Jesus, incrível, mas todos os outros que também acrescentaram. Fechou, né? Então por isso que eu falo, os médiuns me auxiliem, porque às vezes ele fala daqui, eu... Triangulou. Exatamente. Aqueles que pretendem... daí foi uma pergunta de Kardec aqui, ó. Aqueles que pretendem instruir os homens não se enganam, fazendo com que seus seguidores se percam com falsos princípios? O que é que ele estava querendo dizer aqui? Muitas vezes a pessoa fala assim: eu vim aqui numa missão, eu fui enviada por Deus, estou aqui para nortear toda essa coletividade. Mas nem sempre ele realmente foi um enviado de Deus. Ele próprio pode estar se atribuindo esta missão e com isso realmente ele pode desviar os seus seguidores, dando informações que não são legítimas. Então, segundo os espíritos, eles ainda utilizam aqui essa colocação: não foram inspirados por Deus, são levados pela ambição e se atribuíram uma missão que não lhes cabia. Mas ele ainda diz: eram homens muito inteligentes e entre estes erros que eles podem ter enviado, também existem grandes verdades. É por isso que a gente sempre tem que raciocinar em cima de quaisquer mensagens e comunicações, sejam elas enviadas de encarnados ou de desencarnados. Tudo que a gente recebe, nem tudo é uma grande bobagem. Pode acontecer dessa pessoa estar mistificando? Pode acontecer. Pode acontecer dessa pessoa ser um falso profeta, como Jesus disse? Pode acontecer.
mas no meio daquilo que ela está informando, ela ainda pode estar sendo utilizada. Na verdade, os bons espíritos, os espíritos superiores, controlam todas as coisas. Se estão permitindo que estas palavras sejam soltas, é por algum motivo. E aí nós devemos ter a nossa fé sempre raciocinada, observar o que está sendo colocado e ali, deduzir o que é lógico e conveniente para a nossa vida e também para a coletividade. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Então vou seguir, E aí ele fala que do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele sempre será inspirado por Deus, ele sempre será um homem de bem. E as pessoas vão conseguir perceber que se trata realmente de um verdadeiro profeta através das suas palavras e através das suas ações. Então, é uma pessoa de caráter irrepreensível, de uma postura também irrepreensível. É uma pessoa que vai ter cheia de bons sentimentos, sentimentos nobres, ações notórias. Então, é uma pessoa que vai fazer maldade? Jamais. É uma pessoa que vai conduzir através do amor, da justiça e da caridade. Então, este é um verdadeiro profeta e é por isso que a gente sempre se lembra de quem? De Jesus. E é aí que ele entra na questão 625 para falar que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade foi justamente Jesus. Jesus vem como este ser glorioso, cheio de perfeição em todos os sentidos, onde o homem pode se nortear. Então é modelo e guia para nós. E aí ele diz que além de Jesus ser este modelo que o homem deve aspirar, então todas as vezes que eu preciso imaginar a pessoa que eu quero me tornar, na dúvida, o que eu devo fazer? A gente fala até isso para as criancinhas, para os pequeninos, né? Olha, tia, mas como é que eu vou saber, tia, o que é que eu faço? Olha que voz linda de criança, né? Tia! E aí você fala, na dúvida, pense em Jesus. Será que Jesus ia dividir o lanche com um amigo ou comer o lanche sozinho? Aí ele já sabe o que fazer, fala, Jesus ia dividir o lanche, tia. Será que Jesus ia puxar o rabo do gato ou tentar cuidar do gato? Jesus ia tentar cuidar do gato, tia. Então, para nós também, Jesus é guia. Quando nós estivermos com dúvida, porque a gente sempre tem dúvida, o que eu faço? Né? Será que eu abandono a sogra ou eu vou lá cuidar da sogra? O que é que Jesus faria? Então, aí eu já tenho ideia de como eu devo me mover. Eu acredito que foi Leon Denis, agora eu estou na dúvida, mas o mentor falou Leon Denis, deve ser ele. Ele disse que nós precisamos, não, foi Eliseu Rigonati, nós precisamos ter um modelo a aspirar. Então, quando a gente vai falar com jovens que também ficam muito nas dúvidas da vida, nós falamos sempre, é importante que cada um de nós tenha um modelo a aspirar. É isso que Kardec está falando aqui pra gente. Mas como assim? Imagina uma pessoa que para você é irrepreensível. De repente uma mulher vai se lembrar de Maria, mãe de Jesus. De repente você vai se lembrar de alguém que não precisa ter vivido lá na época do mestre, mas que alguém que para você é um modelo a ser seguido. Então um jovem, ele vai ter lá um modelo a ser seguido. E aí ele vai saber se conduzir através deste modelo, que para ele é a perfeição. Mas nós sempre falamos, olha, Jesus, Maria, de repente um discípulo, aquele que foi convertido, eu gosto muito da presença marcante de Paulo, porque foi um passado de crueldade e outro só de bem-aventuranças. Então eu gosto muito deste perfil de Paulo. Mas nós precisamos ter um modelo a seguir para que durante as dúvidas de nossas vidas nós possamos rapidamente deduzir qual é o melhor caminho para nós seguirmos. Ele ainda cita aqui um trechinho. Deus oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão das leis divinas. Vamos lembrar? E aí ele vai comentar isso lá na frente.
que Jesus traz para nós uma forma de se expressar que é figurada e que é a base de parábolas, justamente para que aquele povo da época pudesse compreender um pouco, pelo menos, do que ele estava explicando. Então eu lá assistindo Os Escolhidos, alguém já ouviu? Maravilhoso. Ai, é maravilhoso. Estou na segunda temporada, você assistiu tudo? Já. Estou na segunda temporada. Que Jesus lindo, Que né? diálogos, né? Que lindo. Diálogos Assisti a são novela, mas é bem diferente da série e achei esse Jesus encantador. E aí então, quando ele fala através das parábolas, boa noite, ele fala através das parábolas, dentro das parábolas, se a gente estudar mesmo cada uma delas, a gente vai ver que uma tem a ver com a lei do trabalho, a outra tem a ver com a lei da reprodução. Então aquele que gosta mesmo de pesquisar e de estudar, por isso que ele está falando, é a mais pura expressão das leis divinas. Tudo que Jesus vai falar com aquele povo, ele está explicando esmiuçadinho, como quem dá aula para criança. Ele está explicando bonitinho, justamente sobre as leis divinas. Ele se utiliza da natureza, ele se utiliza do que tem ali naquela redondeza, pelos lugares onde ele andou. Ele estava andando ali e viu ali uma árvore que não tinha frutos. Nunca, jamais alguém coma frutos de ti. É a figueira estéril. Ai, que lindo, mentor. É a figueira. Vocês acham que eu vim preparada para fazer isso? O mentor é incrível, gente. Então fala, é a figueira estéril, aquele que não consegue dar frutos, não apenas pela lei de reprodução, mas também através da lei do trabalho, da lei da sociedade. Todos os homens que são inférteis no sentido de reproduzirem algumas coisas, feitos e até mesmo sentimentos. Então, Jesus, com a sua doutrina, ele traz todas essas leis para nós. É muito perfeito. Então, vou me basear apenas no Evangelho de Jesus, eu vou conseguir viver no mundo? Vai, e muito bem vivido. Eu tô nessa aqui, peraí, ó. Tô aqui, ó. 626 nós estamos. Aí ele diz, a lei divina, as leis divinas estão por toda parte. E aí diz, todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreender e ensiná-las durante os tempos mais remotos. Estando registradas na natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. Aí nós estudamos na acupuntura. E aí naquele tempo, lá atrás, 5.000 anos, o chinês estava lá tentando entender o que acontecia no corpo humano. Ele ficava parado, ele ficava observando a natureza, não é? Ele ficava lá observando o rio que corria, a árvore, a maçã, ele ficava observando os animais. Não era assim que acontecia? Como é que era o nome desse cara aí? Lao Tse. Como é que é? Fala mais um. Lao Tse, Imperador Amarelo. Olha que lindeza, o marido trouxe também a informação para nós. Então aí no Imperador Amarelo, isso daí se tratando de acupuntura, ele observava todos os grandes homens que pararam e ficaram observando tudo o que acontecia, também conseguiram sentir e compreender estas leis. Até porque essas leis já estavam onde? Dentro deles. E aí conseguiram, e aí o mentor ainda fala, não sem a ajuda dos grandes espíritos. Lógico, mentor, hoje ele está incrível, né? Não sem a ajuda dos grandes espíritos. Então tudo através de inspirações, de motivações e de belas colocações que nortearam os homens. Assim, eles também conseguiram envolver muitos e muitos naquele tempo. Agora sim a gente... ele fala aqui, os princípios que consagraram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, encontrados na doutrina moral de todos os povos que saíram da barbárie. Agora aqui, ele vai falar exatamente, na questão 627, dos ensinamentos de Jesus. E a gente já comentou que era numa linguagem figurada, a partir de parábolas. Falava de acordo com a época e os lugares onde ele passava, então eu também já falei. E hoje é preciso que a verdade seja entendida por todos. Então é nessa parte que ele já falou de todos os tempos, ele já falou de Jesus e ele vai falar dos ensinamentos dos Espíritos. E nós também já mencionamos um pouquinho.
Aí ele fala, é preciso explicar e desenvolver as leis, porque poucos a compreendem e menos ainda existem aqueles que as praticam. E é verdade que foi aquela conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Muitas vezes nós vamos nos centros religiosos e nós nos dedicamos para aprender e para também nos conduzirmos através do que a espiritualidade deseja para cada um de nós. Mas nós não conseguimos entender o que as pessoas estão dizendo, os religiosos ali estão dizendo. Ele lê a Bíblia e a gente fica assim, ó, eu não consegui nem entender o que ele estava falando, pronunciando. Quem dirá o contexto? E como é que eu pratico isso se eu não entendi? Então é isso que eles estão falando agora. Nós precisamos compreender que é uma coisa e depois pôr em prática, porque se eu não pratico também não adiantou nada. Morreu dentro de mim árvore estéril, não serviu para nada. Então por isso que ele fala que estes espíritos, eles auxiliaram na montagem de toda a doutrina espírita, e estes espíritos ainda hoje se manifestam para falar conosco, para nos explicarem alguma coisa, que é o que o mentor está fazendo aqui, o mentor do meu amigo está fazendo aqui, o mentor do meu amigo também fez ali, e o mentor do meu companheiro ali está... Olha, uma palavra nova para você hoje, companheiro, ó, que legal, foi promovido hoje, companheiro falou ali também. Então, todos esses espíritos que estão se manifestando, hoje tem trabalho mediúnico aqui, então os espíritos que vão se manifestar aqui também vão trazer colocações importantes. Aí a gente vai chegar lá naquela outra questão e vai falar assim, mas só vem espírito leviano aqui se manifestar, viciado, trevoso, não serve para nada isso que eles estão falando. Não serve para nada? Serve para tudo. Então nós usamos a nossa racionalidade, ouvimos o que eles estão dizendo, compreendemos e nós vamos levar em consideração sim para o bem ou para o mal, mas nós vamos conseguir nos nortear. De repente um viciado está aqui falando, mas eu bebi, ó, morri de cirrose, estou aqui peregrinando, doido por ainda no vício. Aí você vai falar assim, opa, peraí, eu que estava ali querendo tomar o primeiro copo, vou tomar? Não vou não, porque pode ser que eu siga, ó, o caminho dele. Então, mesmo que o que existe de errado, pode servir na minha vida para me conduzir no certo. E aí ele diz aqui, o ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívoco, é outra coisa que a gente fala direto. Adianta, eu estou aqui com um mentor bonitinho, mas aí eu só quero falar complicado. Um monte de palavras do dicionário, lindíssimas, maravilhosas. Mas aí cai no mesmo critério. O que foi que essa mulher falou pra gente que a gente não entendeu nada? Adiantou? Não. Então tem que ser uma linguagem clara, é lógico, apropriada ao grupo. Se eu vou falar com criancinhas, vai ser outra linguagem, com outros exemplos. Eu vou trabalhar com jovens, outra linguagem, com outros exemplos. Estou lidando com adultos, vou trabalhar de uma outra maneira, mas que seja simplificado, claro, sem equívocos, porque nós queremos levar a iluminação e não mais questionamentos, mais confusão moral. Não é nada disso. Então, os espíritos sempre falam que tem que ser muito claro e sem equívocos, para que ninguém possa alegar ignorância, todos possam julgar e apreciar o que foi ensinado utilizando a razão o tempo todo. Os espíritos são encarregados de preparar o reino do bem, justamente que foi anunciado por Jesus, impedindo que cada um interprete a lei divina ao sabor de suas paixões ou deturpe o sentido de uma lei toda cheia de amor e caridade. Então, novamente, precisa ser muito bem esclarecido para que de forma nenhuma as pessoas movimentem de outra forma essas leis. Então aqui eu vou conduzir do meu jeito e vou criar uma série de mal-entendidos, de confusões, e posso deturpar uma lei que é toda cheia de amor e caridade. Então tudo que está escrito nessas leis é simplesmente para nos basearmos
em seguirmos com respeito, para que todos nós estejamos sempre unidos, para que este mundo seja um mundo muito mais agradável para vivermos em harmonia. Tudo que diferir disso é lei divina? Não é lei divina. Então, se a pessoa está falando aqui de uma lei e ele está apoiando, vamos dizer aqui, ó, estamos falando da lei de igualdade. Eu não falei do Dia das Mulheres? Então, eu estava falando da lei de igualdade. Nós precisamos ser respeitadas, sermos tratadas como espíritos eternos. Ora estamos encarnando como homens, ora estamos encarnando como mulheres. E nós precisamos preparar um mundo onde as mulheres sejam tão bem tratadas como os homens, e sim, tendo credibilidade por sua intelectualidade, capacidade e tudo mais. Agora, se uma pessoa chega aqui e fala assim, então nós precisamos apoiar a lei de igualdade, o homem ele tem todo o direito de conseguir capacitar-se cada vez mais no ambiente de trabalho, e a mulher não precisa passar por isso, ela pode ficar no fogão mesmo, porque é o melhor lugar que existe para ela. E aí, a gente acredita nessa pessoa? Eu já presenciei essa cena. Você tá de brincadeira comigo, meu irmão? Levantei e fui embora do centro. Isso é mentira. Sério? Quando falou, eu levantei e fui embora. Mentor, o que é isso? Revelações. Poxa, eu não sabia, a gente não conversou, eu não sabia. Foi exatamente esse caso, eu levantei e fui embora. Aí Foi a senhora perguntou, foi? Falando das mulheres. Sim, ainda? Ele dizia que a culpa da educação dos filhos hoje estarem do jeito que elas estão... Elas saíram de dentro de casa? É porque elas saíram de dentro de casa para trabalhar. Elas não devem fazer isso. Aí eu levantei pro Thiago e falei, vou embora. Ele falou, por quê? Eu falei, depois eu explico. Aí eu fui embora. Então aí, novamente, a gente vai utilizar como você fez. A gente vai usar a nossa razão e vai interpretar as colocações. Porque a lei divina, a lei de Deus, Deus quer para nós a harmonia. E quer que todos sejam respeitados nesta terra. Todos. Se alguém vem e fala alguma coisa que difere disso, aí a gente já vai aqui, ó, ficar questionando, né? Igual você falou, você não ficou debatendo nem nada, mas aí a gente vai se questionar até que ponto essa pessoa merece toda a credibilidade. Até que ponto essa pessoa merece toda a credibilidade. Levantaram pessoas e saíram na minha palestra agora. Gente, nem sempre o caso é o mesmo, né? Jesus, agora, gente, fiquei com medo agora. Vamos seguir, né, Jornada? Então aí, ó, porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todos, é o que Kardec vai perguntar aqui para os espíritos. E ele fala, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se pouco a pouco com ela, para que isso não venha a ofuscar, ao invés de iluminar. Então, tudo a seu tempo. Muitas coisas nós ainda não sabemos, nós ainda temos inúmeros questionamentos, e os espíritos vão fazer essas revelações, possivelmente nos tempos futuros, quando nós já estivermos mais desenvolvidos em intelectualidade, em virtudes, isso tudo virá para nós, mas é tudo a seu tempo. À medida que as pessoas vão se desenvolvendo, esses conhecimentos também vão chegando. E aí ele diz aqui, Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como na atualidade, que chegam de todos os lugares. Então, hoje em dia, a gente não tem apenas através dos livros, nós temos também através das redes sociais. Nós conseguimos conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. E, de repente, o que um médium fala lá no Egito, a gente já vai ficar sabendo aqui no Brasil. É tudo muito rápido. Isso, para nós, já é um passo à frente muito grande. Essas comunicações que vêm cada vez mais cheias e ricas de conhecimentos em todas as partes do mundo, e que nós vamos ter acesso instantâneo. Então isso nunca aconteceu, está acontecendo nesta época. E aí ele colocou isso no livro lá e está chegando, e agora mais do que nunca aqui para nós. Ele fala, para o estudioso não existe nenhum sistema antigo de filosofia, tradição ou religião a menosprezar, porque em todas elas existem os germes da grande verdade.
Aquele que gosta de conhecer, que gosta de pesquisar, para ele não existe nada que seja inválido. Ele fala assim, esse livro aqui, deixa eu ver o que tem dentro, né? Ele fala assim, deixa eu ver o que tem dentro desse livro. Mas esse livro é antigo, esse escritor a gente nunca ouviu falar, é uma pessoa que ninguém conhece. Calma, deixa eu ver, dá aqui esse livro para mim. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa boa que a gente consegue utilizar. Às vezes você lê o livro inteiro, você tira uma frase, mas é a frase. É a frase que você vai poder utilizar em várias situações. Então, aquele que realmente é estudioso, ele vai analisar tudo e isso vai com certeza agregar, porque tem também grandes verdades. Vamos lá. Você sabe que foi isso que me fez parar aqui no Espiritismo? Não aqui na casa, mas no Espiritismo, porque a minha família é católica, né? Originalmente. Todos católicos, morávamos no interior, então cidade pequena, tinha procissão, com andor, com as santas, crianças vestidas de anjinho, depois tinha um altar, aquela coisa toda, né? E aí, quando eu acho que por volta dos 10 anos, minha família começou a frequentar a igreja evangélica. Então, aí eu fui criado dentro do lar evangélico. Então, Deus é amor, várias denominações, assim, a minha família passou. E eu sempre fui muito curioso. E eu não via nenhum problema, eu não via antagonismo e nem anulação entre as diferentes religiões, né? E aí isso começou a... Calma, tem outras coisas. Aí então eu comecei a estudar, por exemplo, hinduísmo. Depois eu fui estudar budismo. Aí depois eu caí no espiritismo. E aí eu fui ler um monte de coisa e eu percebi justamente isso, né? Não é invalidação, né? Tem um autor que chama Joseph Campbell. Ele tem um livro chamado O Poder do Mito. E é muito interessante porque ele é um cientista. E aí quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiz assim, explodiu a minha cabeça. Porque ele chama de as máscaras de Deus nas diversas religiões. E é justamente fazendo essa conexão. E aí a primeira vez que eu li essa postura de várias religiões, um pesquisador que ficou 70 anos da sua vida pesquisando as religiões do mundo inteiro, aí eu falei, aí eu caí no espiritismo e vi que tinha essa abertura para tudo isso. Eu falei, então, é aqui que eu fui. É aqui. Para mim também foi mais ou menos isso. Eu tinha vontade de saber, de entender, porque para mim não era só ler o Evangelho e falar, mas e isso, e aquilo? E não tinha explicação onde eu estava. Por mais que me explicassem, eu não conseguia entender, não era uma linguagem apropriada para mim. Eu não conseguia entender. E quando eu cheguei no Espiritismo, eu vi que dava para pesquisar. Aí eu falei, eu não estou acreditando. Dá para ler esse, dá para ler aquele. E eu ainda posso falar para as pessoas o que eu aprendi, eu posso repartir com as pessoas e o banquete que eu estou ingerindo, eu achei incrível. Agora eu estou fechando a palestra das mulheres e estou utilizando a Madalena, né, como a minha imagem de mulher, assim. E aí fui estudar o Evangelho de Madalena. Eu falei, mas que coisa linda. Então, assim, a facilidade que a gente tem hoje para acessar documentos religiosos, para pesquisar. E aí muitas vezes, mas ela não é espírita. Opa, mas tem uma coisa aqui que ela falou que é conveniente também para nós que somos espíritas. E aí você consegue utilizar sem preconceito, sem distinção. Vai chegando agora, você fala, acho que eu não sou espírita. Acontece isso. É o quê? Ecomedo. Porque você navega em todos os setores, mas que te leva a Deus. E você passa a não ter mais, fazer distinção. Nem julgamento. Tem uma parte, você não faz julgamento. Tem uma parte do filme nosso lá, o primeiro, se não me engano. Eu não lembro se está no livro, se foi uma adaptação lá, né? Que o André Luiz vai conversar com o governador. E aí, a primeira vez que ele entra na sala, aí o filme mostra vários símbolos religiosos. Aí ele olha e pergunta, nossa, mas várias religiões, aí ele disse, André, no futuro todas as religiões vão se unir numa coisa só. Legal, né? E aí ele diz, e o que é? Ele falou, no amor. Amor. E todas terão o seu lugar, porque todas vão enxergar o que é comum. Eu acho que é o amor. Então eu O acho próprio que eu Espiritismo fala estou isso. ecumênica. Que vem na teoria da terapia do afeto. A pedagogia do afeto. Porque Jesus nos ensinava e ele não desprezava nada. Porque tinha de maior lei do que o amor. O amor é para dentro do afeto. O afeto traz.
você tem o afeto, você não faz justiça. O amor não julga. Não julga. O amor acorda. É muito legal. Dentro desse leque, você vai pegando só aquilo que te convém. Isso. Eu acho isso muito legal, já estou fazendo isso nos meus trabalhos. Acho que a gente vai trabalhando dessa forma de maneira instintiva. Você chega falou, nesse em todas jeito. as áreas, na psicologia, na sociologia, nas ciências em geral, entendeu? Você vai tudo o encontrar Pai mandou, verdades. né? O Pai mandou os mestres, aqueles que estão mais aptos a nos educar. E eu acho que fica capacitar. muito melhor o trabalho que é desenvolvido dessa forma, fica mais abrangente. Quando ele falou que só aprendeu no espírita, porque a doutrina espírita não se ensina em faculdade, nem nenhuma universidade. É a faculdade, é a universidade da escola do povo, da escola do mundo, né? É isso. Vamos terminar, só faltou um parágrafo e aí a gente vai para uma música, tá? Mesmo parecendo contraditórias, são facilmente entendidas, que é isso que a gente está conversando aqui, graças aos ensinamentos que o Espiritismo vem trazer para abranger todo esse nosso olhar, ampliar a nossa visão. Através dele, o homem pode explicar uma infinidade de coisas e ele diz: não desprezem recorrer a estes materiais como objeto de estudo. Podem contribuir muito para a instrução de todos. Então, nós fechamos aqui essas questões e aí ele finaliza afirmando para nós que é realmente adequado fazer isso que a gente está falando. Abranger a nossa visão, ampliar todos estes horizontes para que a gente possa recolher informações que sejam úteis para a instrução da coletividade. Então, acho que é exatamente Passando isso. sempre pelo crivo da razão. Sempre pelo crivo da sua razão. Então, por isso que é importante, primeiramente, sempre a gente trabalhar a si mesmo, tentando de todos os lados tirar estes maus instintos, porque aí a gente vai conseguir ficar só com as melhores coisas ali para poder raciocinar e também transmitir, né? Os vícios Em virtudes, eu acho. Ponto fundamental da doutrina. é urgente nos reeducar. Exatamente, sempre, todos os tempos. Porque nós vamos passar para o outro lado, continuando os nossos estudos. Graças a Deus, né? Já pensou pelas bibliotecas? Alguém quer comentar? O seu Rogério, você quer comentar alguma coisa? A gente vai para a musiquinha final. Não, seu Rogério, passa a vez. Ah, quero encontrar o senhor na próxima, hein? Alguém mais? Não? Então vamos finalizar. Eu vou fazer a prece e a musiquinha final, tá bom? Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por estarmos todos envolvidos em seu nome como verdadeiros irmãos que somos. E agradecemos a todos estes grandes espíritos que vêm nos instruir, que vieram deixar suas importantes colocações sobre as leis divinas, e todos estes que seguem o seu nome, Pai, e trazem para nós sempre elucidações importantes para que cada um de nós possa seguir o amor, a verdade e a justiça, se tratando cada vez melhor, com muito respeito e cordialidade, para que nossa terra seja um local muito abençoado. Agradeço a Erasmo por mais este trabalho de luz. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os nossos irmãos. Gratidão por este momento, irmãos. Luz, Senhora das candeias, guardiã dos meus caminhos, limpa os olhos das areias, tirador de cada espinho, trança as linhas de um poema, brilha no seu
quieta e serena, casa onde a bondade mora, faz a minha dor imena, vem derrama sobre nós o teu sopro leve viva voz. Vim rogar a ti, rainha, som de todo sim, alívio de quem chora. Olha pra mim, ora por mim, Senhora. Olha pra mim, ora por mim, Senhora. Mãe das cores da manhã, benedita Mãe das rosas, fiadeira tecelã, flor das frutas mais gostosas, benzedeira agita o véu, toda vez que eu olhar pro céu. Vim rogar a ti, rainha, som de todo sim, alívio de quem chora. Olha pra mim, ora por mim, Senhora.